Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar alguns minutinhos para meditar na palavra do Senhor. Talvez você tenha a oportunidade de estar presencialmente no culto hoje, isso é muito bom, mas mesmo se você for estar ou não, talvez você tenha alguma dificuldade hoje, queria te sugerir que você fizesse seu culto particular na sua casa, seu devocional particular na sua casa. O nosso texto de hoje é Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 até o 16. Então, Êxodo 13, do 1 ao 16. Eu não vou ler o texto aqui, gostaria que você lesse aí na sua casa. O Senhor dá ordem a Moisés e esse transmite ao povo, dizendo que agora todos os primogênitos devem ser consagrados ao Senhor. Versículo 2: Santifica-me todo primogênito, todo que abrir a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque é meu. Então o Senhor separa e diz que os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, devem ser santificados ao Senhor, consagrados ao Senhor. Observe que os animais seriam sacrificados, mas não os homens, tá? Então, Deus nunca, em momento algum, a ordenança de matar crianças, como alguns deuses pagãos faziam, né? Ou como algumas dessas divindades dos povos vizinhos de Israel faziam. Baal, por exemplo. Mas o que o texto nos aponta é que agora o primogênito deve ser consagrado. Por quê? Ele explica aqui alguns motivos. O primeiro motivo é porque os primogênitos morreram. O Senhor matou os primogênitos dos egípcios para que eles pudessem sair de lá. Era uma prova do braço forte do Senhor, do poder do Senhor. Então, quando o primogênito era consagrado, o Senhor estava dizendo assim: entre os egípcios, eu matei os primogênitos. Entre vocês, eu vou dar vida e vou manter, e serão meus os primogênitos, consagrados a mim. De um certo sentido, tanto dos egípcios quanto dos hebreus, o primogênito é do Senhor. A uns ele matou, exercendo o seu juízo, a outros ele preserva, ele consagra, ele santifica, exercendo a sua misericórdia. Isso é muito bonito a gente pensar, como, na verdade, é isso que fala o Evangelho. Todos os homens, todas as mulheres pertencem ao Senhor. Em alguns, ao derramar do seu juízo e da sua justiça. Sobre outros, ao derramar da sua graça e da sua misericórdia. Então, devemos louvar o Senhor, porque o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia, e o Senhor derramou sobre nós o seu amor, e por isso estamos aqui. Mas isso nos lembra, então, também que somos consagrados ao Senhor, que pertencemos a Ele. Os primogênitos aqui simbolizam o melhor de cada casa. Era esse significado, era esse simbolismo que tinha o filho primogênito. Era o filho que representava a sucessão do seu pai, a linhagem do seu pai. Então, apontava para o melhor, assim como Cristo depois vai ser referido como o primogênito de Deus entre muitos irmãos que somos nós, ele é o melhor, ele é o representante. Então, hoje, da mesma maneira, somos lembrados que o Senhor derramou o seu juízo sobre alguns e os condenou pela sua justiça, mas, ao mesmo tempo, derramou a sua graça e a sua misericórdia sobre outros e os salvou, mas também os consagrou para si. Nossa vida deve ser de consagração ao Senhor. Fomos dedicados a Ele, pertencemos a Ele. E a nossa vida, então, agora é ao Senhor. O segundo motivo que o texto nos apresenta, e ele fala isso várias vezes, é que eles devem guardar isso de ano em ano para que isso fique fixo na memória deles, para que eles não se esqueçam, para que quando os seus filhos perguntarem o que significa isso, eles possam dizer, para que o Senhor nos libertou do Egito. As festas em Israel, muitas, ou diria quase que todas, têm muito desse propósito. Além de o propósito de ilustrar algumas verdades, fazê-los lembrar de alguns fatos que aconteceram ou de alguns momentos ou ensinamentos marcantes que eles precisam gravar. Era a maneira como eles transmitiam de geração em geração aquelas histórias e aqueles ensinamentos. Então, o versículo 8, por exemplo, diz isso: naquele dia contarás a teu filho, dizendo, isto é por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito,
terá isso por sinal sobre a tua mão e memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, todo esse simbolismo da consagração dos primogênitos era para lembrá-los. Isso fala um pouco também sobre a nossa responsabilidade, nossa, de cada um de nós que somos cristãos, de nos lembrar da palavra do Senhor. Ele diz aqui que isso deveria estar sobre a sua mão e entre a sua testa. Não tem como o cara não ver, não tem como ele esquecer. A gente, até no nosso tempo, ainda faz isso, né? Não sei se a gente ainda faz isso mais, né? Porque a gente tem celular hoje em dia. Então, eu, por exemplo, quando quero lembrar alguma coisa, eu anoto aqui no meu celular. Mas você lembra, antigamente, as pessoas escreviam na mão, né? Ih, não posso esquecer isso aqui, escrever na mão. Às vezes até suava, apagava. Mas escrever na mão, para não esquecer, porque toda hora ele bate o olho, ele lembra a figura que é essa. Você vai ter isso como se tivesse escrito na sua mão, como se tivesse escrito entre os seus olhos, na sua testa, diante de você. Não tem como, não pode esquecer, não pode esquecer. A palavra do Senhor tem que estar na nossa mente, no nosso coração, continuamente. Não podemos nos esquecer dela. E temos que transmitir para os outros, para os nossos filhos, não somente os filhos naturais, mas também para aqueles que são novos na fé, para aqueles que estão se aproximando, para aqueles que não ouviram e que precisam ouvir, eles precisam crer. Note que no capítulo anterior, quando a gente falou da Páscoa, os estrangeiros também que passavam por ali, eles podiam adentrar a Páscoa desde que se circuncidassem. Então, note que também a Páscoa era um sinal, a festa da Páscoa, assim como essa consagração aqui dos primogênitos e a festa aqui dos pães asmos, que ele cita nesse texto, também era um sinal para os estrangeiros, para que eles pudessem ver, pudessem perguntar, pudessem ouvir, pudessem crer e se tornar parte do povo de Deus. O Senhor tem nos chamado a termos uma vida de consagração a Ele, separados para Ele, em louvor da sua glória, pela sua graça e misericórdia que nos alcançou e nos livrou da morte, mas nos manteve vivos e vivos na sua presença e nos libertou do Egito, da escravidão, do pecado. Então o Senhor nos manteve com vida, nos alcançou com a sua graça e misericórdia, nos libertou da escravidão do pecado e nos consagra para Ele. Isso nos faz viver uma vida de santificação e de consagração diante da sua presença. Não podemos nos esquecer de onde ele nos tirou e nem do que ele tem nos prometido para frente. E precisamos passar essa mensagem, ensinando aos nossos filhos, ao estrangeiro, aos novos convertidos, a quem nós pudermos falar, ensinar, trazer esse memorial. Às vezes vivemos a vida cristã e vivemos o dia a dia e somos atropelados pela rotina e paramos de pensar em quem somos. Somos filhos de Deus, alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Primogênitos, santificados, consagrados ao Senhor. E isso deve nortear, deve guiar, deve direcionar tudo que nós fazemos na nossa vida. Nossas escolhas, nossos sentimentos, nossas ações, nossos pensamentos, nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, que vivamos de fato para a sua glória, nos lembrando quem Ele é, quem éramos, quem somos e quem seremos, para a glória de Cristo. Amém.